Vamos lá, nós temos agora mais uma palestra fantástica, maravilhosa aqui. Eu quero chamar aqui no palco para a gente poder bater um papo. Vamos lá, Tiago Sanches. Bom dia, Tiago. Super bom dia, Wagner. Super bom dia, internautas. Que alegria poder voltar no palco da RPA Leaders com você, com todo o time da W20. Maravilha. Estamos juntos aqui. Excelente. Acabou que vai fazer só você, Tiago? Então, vai entrar também aqui o nosso especialista, o Rafael Baena. Deixa eu verificar Beleza. aqui. Só para saber porque ele não está aqui no bastidor aparecendo para mim. Deixa eu avisá-lo aqui. Enquanto eu estou olhando com ele aí, gente, é o seguinte, as pessoas que estão participando com a gente agora, o seguinte, nós temos aí o momento de perguntas, então coloca a pergunta, tá? Então o Rafael chegou aqui agora, seja bem-vindo, Rafael! Fala pessoal, bom dia. Bom dia, como estás? Maravilha também. Excelente, é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Vamos começar com a pergunta padrão. Quem é Rafael Baena? Fala pra gente, Rafael. Primeiramente, eu sou primo do Rodney, que acabou de fazer a apresentação. Estou muito surpreso de poder ter encontrado ele aqui, ainda mais num assunto tão interessante. Então, um abraço aí para o primo. Eu sou o Head de Inovações aqui da Eleve Tecnologia. Então, eu venho trabalhando junto com essa empresa para buscar sempre atender os nossos clientes com excelência, através de automações que geram impacto, que geram resultado. E esse é um pouquinho do que a gente vem mostrar aqui para vocês, né? Maravilha. Inclusive, Rafael, ontem eu tô assim, tô olhando a lista e tô assim, gente do céu. Luciana, eu perguntei para ela, Luciana, eu anotei alguma coisa errada ou porque tem duas palestras seguidas com o mesmo sobrenome, né? São duas coincidências aí. Aí eu falei assim, não, Wagner, acho que é isso mesmo, fica tranquilo. Então, bem legal poder causar essa coincidência aí. É isso aí. Tiago Sanches, grande amigo. Quem é Tiago? Pô, Wagner, eu sou o Head de Vendas aqui na Eleve Tecnologia. Nós somos especialistas em transformar todo o ecossistema de automação e atendimento das empresas no Brasil. E hoje eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo junto com o Baena, que tá, muito legal. Tô mutado. Então, assim, o palco é de vocês, tá? Eu sei vocês vão compartilhar slide, não vão? Vamos sim. Se quiserem, já pode colocar aí eu já libero o pessoal. E lembrando quem está assistindo, gente, dúvidas, coloca no chat quando ela surge, tá? Ela é muito melhor escrita. Você consegue definir melhor a pergunta, depois você acaba esquecendo algum ponto e tal. E também nós respondemos por ordem de chegada, tá bom? Então vamos lá, já está aqui na tela a apresentação de vocês. No final eu volto com as perguntas, tá? O Thiago e o Rafael. Tá legal. Fantástico, Wagner. Eu vou fazer um bate-papo aqui junto com os internautas, junto com o Baena aqui. Nós vamos fazer algumas perguntas para essa galera que está assistindo, que está vibrando aqui com essas palestras que já antecederam a nossa, que foram incríveis, né? Falando sobre RPA, inteligência artificial, automação. E agora a gente pretende fechar com chave de ouro para trazer aqui 5 passos para garantir uma automação segura e com propósito, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre a Eleve Tecnologia. Então, nós somos uma desenvolvedora de softwares, uma integradora de soluções tecnológicas voltada para o mercado de automação, integração de sistemas e processos. Nós ajudamos os negócios dos nossos clientes para escalar, produzir mais, receber melhores feedbacks dos seus clientes, fazer grandes automações e mais, ganhar dinheiro. E para isso a gente oferece uma gama completa de soluções, desde a integração multiservice lá de multiplataformas, usando RPA, usando inteligência artificial, até soluções complexas e de forma simples. A gente transforma a solução complexa de forma simples para os nossos clientes através dessa gama de produtos como Omni Connect, Omni Plus, o PBX, OmniDesk, OmniSpeech e VoiceBot. Essa gama de produtos aí voltada para automação, né? E para a gente continuar aqui no nossa palestra, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre nós.
eu e o Baena. Baena, vou passar para você se apresentar um pouco mais, para o pessoal entender o que é um setor de inovação dentro da Eleve Tecnologia. Legal, Thiago. Eu sou Rafael Baena, eu tenho mais de 20 anos liderando times de desenvolvimento de sistemas, na sua grande maioria voltados para atendimento ao cliente. Então, ao longo de todo esse tempo, eu pude implementar soluções tecnológicas que visam a garantir a satisfação, né, desses clientes. E o uso da tecnologia RPA, ela sempre foi muito natural, né, nesse dia a dia, porque a gente nunca encontrou algo melhor para fazer integração de sistemas nas muitas vezes legados, sem suporte, do que a utilização dessa tecnologia que a gente vê hoje tão aprimorada, né, com a união de RPA e inteligência artificial. Então, muito dessa apresentação que a gente tem hoje é dessa experiência de longa data aí que a gente tem nesse encantamento dos nossos clientes. Excelente. E trazendo todo essa inovação, então a minha especialidade é transformar toda essa parte técnica em palpável para que os nossos clientes consigam trazer dentro do seu ecossistema de negócios essas automações para que escale a produtividade, aumente a receita e reduza os lucros. Então, como especialista aqui no processo de vendas, eu conduzo um time de comercial para garantir essa excelência para os nossos clientes. E vamos para a nossa agenda de hoje. Para vocês aqui que estão nos assistindo, hoje nós trouxemos uma agenda bem legal. Bem, se você puder colocar aqui na tela para nós, vamos lá. Então, o que nós vamos começar? A gente vai querer dizer o seguinte: todo mundo aqui já falou um pouquinho sobre o que é RPA, mas a gente sabe na prática o que é e o que não é? Então, nós vamos trazer essa reflexão no nosso início da nossa jornada. Depois a gente vai trazer um pouquinho de causa e efeito, o que transforma as relações entre pessoas e também a parte tecnológica. Depois a gente vai trazer o que é IA, né, da moda, da modinha até a maturidade, o que a gente consegue aplicar de fato nos negócios. E a gente vem fechando com o tema os 5 passos para uma automação com propósito. Nós vamos trazer alguns cases práticos para que vocês possam ver na prática tudo isso acontecendo, esses 5 passos acontecendo dentro dos nossos clientes. E a gente vai fechar o nosso evento com o QR Code ali, para que você possa também navegar nos nossos canais de atendimento. Vamos começar então para o que é RPA e o que não é RPA, Baena. Só um minutinho que eu tô com um pouco de delay aqui. Legal. Muito bem, galera. Então, como o Thiago já mencionou, né, vocês vêm aí sendo bombardeados de bons conteúdos de o que é RPA e muito dos conceitos, né? Mas antes da gente explicar o que é RPA, que vocês muito bem viram nas apresentações, eu queria que vocês utilizassem o chat aqui. Põe pra gente o que vocês primeiramente não acham que é um RPA. Né? Todo mundo já deve ter algum conceito, então eu queria interagir com vocês nesse momento. Põe aí no chat pra gente saber o que vocês acreditam que não seja um RPA. Tá, só para eu saber aqui, ô Thiago, vocês estão com o chat do participante aberto aqui, ao vivo? Está nos nossos dispositivos. Ah, beleza, tranquilo. É só porque tem um lag, tá? Então pode ser, tem um lag de resposta, só para vocês saberem, tirar dúvidas que vocês sabem. Qualquer coisa me chama. Legal. Bom, então eu já vou avançando, né? O Thiago vai coletando as respostas aí e pela risada dele, o pessoal deve estar interagindo bastante. Mas eu vou trazer um exemplo muito prático aqui do que não é um RPA, né? Então, quando a gente pensa num sistema de inteligência artificial que vai pensar por a gente, ou tomar ações para a gente, aquilo ainda não é um RPA. Então, não considerem isso um RPA, porque de fato ele não é. Um app que também responde automaticamente as mensagens com linguagem natural, então a gente acha que só porque é um robô interagindo com a gente pode dar o nome de RPA, quando na verdade também isso não é um RPA. Integração de sistemas via API. Então você também não pode falar que é um processo robótico, porque integração via API, ele é uma pequena parte do RPA, mas ainda também não pode ser considerado um RPA na sua totalidade.
E eu vi o pessoal falando muito de CRM, integrações, né, de workflow, por exemplo, de aprovações. Então, também você ter um processo automatizado de workflow também não pode ser considerado como um RPA. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Poxa vida, tudo do que eu vi até agora aqui, né, E o o pessoal que está é comentando um... aqui, ó. Recibo de pagamento de autônomo não é um RPA, né? Boa. As Não, outras siglas, né? preenchimento de planilha não é um RPA, Exatamente. né? Criação de novas funcionalidades, né? A criação, né? A ideação, isso também não é um Uhum, RPA. Boa, exato. pessoal. Obrigado pela contribuição. E sempre quando a gente fala de RPA, a gente está falando de automação. E a automação ela está literalmente ligada à velocidade. Então, como a gente vê na imagem, né? Se você põe velocidade naquilo que você não consegue controlar, o resultado é o muro certo, né? Então, é muito importante a gente ter esses exemplos de o que não é um RPA, para aí sim a gente poder apresentar o que de fato é um RPA. Então, de novo, né? Queria que vocês contribuíssem aí para a gente escrever o que é de fato um RPA. Ó, o pessoal colocou aqui, trabalhos repetitivos digitalizados. Boa. Esse é um Isso bom, esse é um bom passo para a gente começar um RPA. Então, bom passo, né? tudo aquilo que você vê que é repetitivo e que pode ser automatizado, o princípio do RPA pode ser aplicado nesse processo. Ó, o pessoal aqui também colocou, Baena, máquina fazer o trabalho chato e braçal, para que o humano faça só o trabalho que exige cérebro de verdade. Gostei dessa. Então, de fato, o RPA é você colocar o computador para trabalhar com você, né? Então, já começando aqui. Então, de fato, ele é uma tecnologia que ela usa bots de software para automatizar tarefas repetitivas em sistemas digitais. Então, aquilo que é RPA, de fato, ele vai ser um robô que entra numa planilha, que faz acesso àquela célula, faz o Ctrl C para você, faz um Alt Tab, faz um Ctrl V, ou seja, então a repetição dessas atividades, a gente pode dar o nome de RPA. E existem várias maneiras de você fazer esse RPA, ou criar esses bots de atendimento para que eles fiquem autônomos para você. Ó, o pessoal colocou aqui também. Simulações humanas completas em vários sistemas, com regras, exceções e tomada de decisão básica. Isso mesmo. Então eu vou dar esse exemplo aqui, né? Eu tenho um RP, eu tenho um bot. O que é esse bot? É um programa de RPA, a gente dá o nome dele de bot. Ele entra nesse programa do RP, então imagina você que ele tem ali um login e senha, digita o seu usuário, digita a senha, aperta o Enter, entra lá na aba relatórios, clientes do dia, copia a célula, então, ou seja, todas essas etapas, né, elas podem ser programadas através de software e automatizadas, então você, de fato, cria uma automação para isso. Ó, o pessoal colocou aqui também, extração de relatórios. Perfeitamente. Tarefas repetitivas que os seres humanos realizam feitos com bots. Isso aí. Legal, hein? Boas interações aqui. Legal. Eduardo, Daniel, Talita, William, Enio, toda a galera aqui interagindo com a gente. Obrigado, pessoal. Muito bom, pessoal. Então a gente já tem uma primeira base aí do que é de fato um RPA e do que a gente vai ver por aqui, tá ok? Então, para todos vocês, eu deixo o meu joinha. Bom, então agora de fato falando sobre o RPA, vocês demonstraram muito que é automatizar, né? E quando a gente começa a trabalhar com o RPA, de fato, se surge esse desejo de automatizar tudo a qualquer custo e às vezes de qualquer maneira. Então, o cuidado que a gente quer passar aqui para vocês, que tudo tem a sua causa e o seu efeito, né? E quando você começa a falar de automação, você pode fazer errado. Um processo que é errado, ele vai ser feito errado, só que de maneira mais rápida. Então, se você tem um fluxo de vendas e você não tem uma validação, né, de fato, do que você quer vender e para quem você vai vender, você automaticamente vai tirar a informação do sistema A, transformar ela para o sistema B, só que você não vai estar olhando o processo, né? Então, essa é a provocação que a gente quer trazer aqui. Automatizar é muito bom, só que se você fizer a automação em um processo que não foi estruturado ou que não foi
pensado, né, no resultado que você vai chegar, você só vai chegar mais rápido no fracasso. Então é por isso que a gente vem plantar aqui essa sementinha na cabeça de vocês. Toda automação, ela contém um risco, né? Se você não pensar essa automação, primeiramente como negócio. Porque a gente sempre vai estar, de novo, né, envolvido ali. Então, tem o sistema A, tem o sistema B, não quero preencher o sistema B. Mas qual vai ser o risco de você automatizar isso? Você só vai levar, você só vai levar velocidade ou você vai levar ou você vai levar qualidade de negócio? Vou dar um exemplo super prático aqui. Você tem uma planilha de Excel com a sua lista de possíveis clientes. E você tem o seu sistema de envio de e-mail. Você vai fazer uma automação para pegar todos esses clientes e fazer o envio desse e-mail. A automação vai fazer isso em 5 minutos. Mas será que aquele e-mail que está preenchido na planilha, ele está com o endereço correto? Será que aquele cliente que está naquela planilha, ele já não é o seu cliente? Você vai estar enchendo a caixa de e-mail dele com correspondência? Então, esses são um exemplo mais básico possível para vocês entenderem que a automação, sem o valor que ela deve gerar, ela pode causar um impacto ruim nas suas operações. Então, por isso que para toda automação, nós aqui da Eleve Tecnologia, a gente começa pelo negócio, né? Porque senão ela simplesmente vira um custo, né? E você acaba ficando com um robô fazendo as atividades mais rápidas e ele acaba não trazendo ali o valor que as empresas necessitam. Complementar alguma coisa, Thiago? Eu vejo muito essa situação no dia a dia, quando os nossos clientes, né, a gente pega muito, eles falam assim, eu gostaria de automatizar, né? Automatiza para mim, mas o que você gostaria de automatizar, cliente? Não sei, né? Quero implementar IA. Onde você gostaria de implementar IA? Também não sei. Então a gente pega muitas situações como essa, de que as pessoas elas estão observando que o caminho da tecnologia é o caminho viável para aumentar a produtividade, mas elas dificilmente sabem por onde começar. É aí que as empresas de automação apoiam e ajudam os nossos clientes, né? Que a gente vai comentar um pouquinho dos nossos processos aí adiante. Legal. E o mercado de automação, como vocês bem devem ter visto no dia de hoje, ele começa ali na década de 70, né? Então, muito tempo já se passou, e aí já fazendo o gancho para esse nosso próximo slide, que agora a gente está chegando numa nova era, que é a era da inteligência artificial. Então, de novo, tudo aquilo que a gente passou pelo processo de automação, a gente quer ganhar cada vez mais escala com a implementação da inteligência artificial. Então, de novo, né, a gente vem aqui na Eleve Tecnologia trabalhando sempre nesse assessment aos nossos clientes para, de fato, direcionar de que a implementação de processos automatizados e, principalmente, processos automatizados agora baseados em inteligência artificial, eles têm que ter um planejamento sólido, né, porque senão isso, de fato, pode causar um experimento que, ao longo do tempo, ele pode se tornar caro e insustentável. A gente sabe que hoje, na maioria das empresas que a gente vai realizar o nosso assessment, a gente imagina sempre que basta plugar a minha solução de IA num modelo de mercado, como, por exemplo, o OpenAI e o Google Gemini, como vocês bem conhecem, que tudo vai se resolver. A gente sabe que essa explosão de soluções, e assim, a gente tem não só essas duas, cada semana entra uma IA nova fazendo algo melhor e mais rápido, né? A gente sabe que essa explosão, ela pode trazer vários desafios. E o principal desafio é fazer a gestão correta dos custos, né? Então, quando você parte por uma estratégia de plugar a sua empresa, ou seja, todos os dados da sua empresa em uma ferramenta de mercado, você vai estar altamente acoplado a essa ferramenta de mercado e você não vai ter poder de manobra, né? Então, a hora você vai estar sempre amarrado com aquela empresa para usar o modelo de inteligência artificial dela. Isso pode não ser uma decisão estratégica tão assertiva. Por isso que nós da Eleve, a gente aposta em soluções de IA integradas, né? Então, nós estamos desenvolvendo o nosso próprio motor de machine learning, né, onde a gente vai querer, de fato, desenvolver e implantar nos nossos clientes soluções de IA que estão totalmente desacopladas dos modelos de mercado, mas que têm o mesmo eficiência e entregam o mesmo resultado. Tudo isso para que a gente entregue para vocês um produto
mais escalável, mais rentável e que não dependa de fornecedores internacionais e assim por diante. Também já é sabido por vocês que os nossos modelos públicos, né, como o próprio ChatGPT, quando ele surgiu, ele tem as suas falhas de segurança. E aí eu queria trazer uma provocação para vocês que já implementaram ou usam, né, o ChatGPT com as informações da empresa de vocês. Será que o prompt que vocês estão gerando aí no dia a dia não está servindo de insumo para o seu concorrente poder liderar a inteligência? Né? Todo mundo aqui já deve ter visto alguns cases que lá no começo o pessoal de um banco, né, colocou todos os seus processos ali dentro do ChatGPT e ao perguntar por um outro banco, ele estava pegando aquele conteúdo que ele aprendeu e entregando para o concorrente. Então, por isso que a gente fala da estratégia, né? Apostar num player de mercado público é o melhor investimento para a minha empresa nesse momento. Então, essa é uma reflexão muito importante que eu queria trazer para vocês. E também, só a IA não vai ser o seu ganho, né? Você tem que pegar toda a sua bagagem de como você tem soluções de RPA, ou seja, toda a sua automação de extração das informações dos seus sistemas, mais a instalação dessa nova base de modelo, né, de resposta à inteligência artificial. Esse conjunto de informações vai fazer com que vocês tenham cada vez mais resultado. Então, a grande provocação desse slide era de fato, né, não olhar tanto para a moda da inteligência artificial, mas sim pegar todo esse conhecimento que a gente tem de prazo de automação e aplicar técnicas robustas e eficazes para que vocês tenham resultados cada vez mais escaláveis. Certo, Thiago? Excelente, excelente. E como todo mundo aqui, a gente sempre fala assim, vamos, né, direto na tecnologia, vamos ver, vamos implementar tecnologia, vamos escolher qual é a IA, qual é o RPA, qual é a ferramenta que vai trazer para mim a performance. Mas será que é por aí que começa tudo? Vamos entender um pouco mais, de forma aprofundada, como que seria aplicar de fato isso no meu negócio, no teu negócio? Ana, vamos para o slide seguinte e vamos trazer para os nossos internautas uma visão de como que seriam esses 5 passos para uma automação com propósito. E aí eu faço uma provocação, Baiana. Vamos voltar ao chat, que daqui a pouquinho o pessoal vai interagir com a gente. Quando a gente começa o processo da automação, o teu agente de negócio, aquela pessoa que está lá na mesa e fala assim, puxa, eu precisava melhorar e ganhar tempo. Você já vai direto para, puxa, vou usar Buprism, vou usar o Zapier, vou usar uma automação, vou usar Eleve Tecnologia. Você já vai direto na tecnologia que você vai querer implementar porque você acredita que ela é a solução? Ou você faz um passo adiante e, opa, antes de eu pensar em tecnologia, vamos pensar no negócio? Né? Então vamos entrar aqui no nosso primeiro passo, Baena. Qual é a dor? Né? Qual é o gargalo? Que impacto que eu vou causar na minha empresa? Eu estou deixando claro que essa automação ela vai garantir o sucesso dessa área, dessa pessoa, desse departamento, dessa empresa? Ou eu estou só trazendo uma maquiagem para que o processo eu possa colocar lá uma tecnologia para simplesmente falar que eu coloquei uma automação? O que você acha sobre isso, Baiana? Vou voltar aqui aos nossos internautas. Vocês que estão assistindo a gente, vão colocando aqui que depois a gente quer usar também as percepções de vocês na nossa jornada aqui. Identificar e definir claramente. Faz sentido, Baiana? Isso aí, Thiago. A gente já mostrou aqui também o exemplo do carro batendo no muro, né? Então não adianta a gente simplesmente só automatizar, né? Se a gente não entender o problema do nosso cliente, a gente de fato vai cair naquele mesmo exemplo do carro batendo no muro. Então por isso que aqui na Eleve a gente acredita e usa esses 5 passos no nosso dia a dia. Então a importância de trazer eles aqui para você foi de fato exatamente essa ferramenta que nos fez ter bastante sucesso nos nossos clientes, para que vocês também olhem para dentro de si, né, dentro da casa de vocês e falem, pô, será que eu estou seguindo os 5 passos? Será que eu só não estou focando ali no resultado? Então, venha interagir com a gente no chat que a gente quer ajudar vocês.
E nesse ponto, Baiana, uma curiosidade, né? É, pegando o segmento de saúde, alguns hospitais, clínicas, né, nos procuram e falam assim, nossa, eu quero automatizar a minha agenda, né? Puxa, a gente fala assim, ó, legal, a gente consegue reduzir o no-show para você. Mas onde que está a sua agenda? Ah, está na minha caderneta. Não está ainda digitalizada, né? Uhum. Então, como que a gente vai automatizar isso? A gente vai fazer uma tecnologia de OCR, né? Sim, Então aí a maioria fala assim, nós vamos recorrer à tecnologia. Mas espera aí, que passos antes eu preciso executar perfeito. para garantir que o sucesso dessa etapa do processo seja satisfatório? Sim. No varejo, por exemplo, a gente vê muito, sim, o principal odor do varejo é a logística, né? Quando a gente faz uma pesquisa entre os nossos clientes, a logística é o setor onde mais demanda atendimento. E aí, quando a gente vai na empresa e fala assim, eu quero colocar um bot porque eu quero avisar o meu cliente que o produto dele está sendo entregue. Ok, mas o teu processo logístico ele já está digitalizado? Eu consigo, por meio de ações computacionais, ter acesso onde está o caminhão, onde está o produto do cliente, que fase do processo ele está, Uhum. né? Então a gente fica assim, mas os meus clientes estão reclamando muito e eu preciso reduzir o atrito. Ok, vamos entender primeiro tudo que a gente tem, né? Para a gente conduzir ele dentro de uma jornada. E na indústria, né? A gente olha que ó, alguns clientes nos procuram e falam assim, ah, eu preciso fazer minha política de compras sincronizada com o estoque. Aí, o meu estoque está no TOTUS e a minha política de vendas está no Salesforce. E a minha compras está no Lynx. Então, olha só, são sistemas totalmente diferentes, né? E como que a gente vai fazer eles se conversarem? Primeiro, eles têm que se conversar para então a gente conseguir produzir o processo, né? Então, o assessment nosso, ele vai justamente, né, olhar com um olhar bem profundo no processo para depois a gente descobrir quais são as tecnologias e como a gente vai integrar tudo isso. E aí, então, nós avançamos para a etapa 2. A etapa 2 é identificar valor. O que a gente propõe nessas partes? Então, primeiro, essa automação vai trazer ROI? Ela vai gerar ROI ou não? Ela vai gerar valor, vai reduzir o custo, vai aumentar a minha receita, vai aumentar a minha produtividade? Eu vou ganhar escala? Eu vou favorecer o meu departamento? Eu vou ganhar do meu cliente um NPS maior? Eu vou reduzir falhas? Eu vou economizar tempo? Eu vou escalar a minha produtividade? Então percebe que quando a gente fala de identificar valor, o valor ele precisa estar ligado ao negócio, né? Geralmente assim, o que nós percebemos, né? Olha, depois que a gente implementou toda aquela automação lá na consulta, tem clínicas que reduziu em torno de 35% as glosas, aumentou em 90% o no-show, ou seja, reduziu em 90% no show, né? Tem clínicas que chegaram a 100%, né? E aquela parte da cobrança, automação ali para o hospital, garantir essa receita do plano de saúde, trazer e levar para o plano de saúde todo aquele procedimento que precisa ser executado de forma preenchendo documentos, validando informações para garantir essa receita do plano de saúde, né? E no varejo, né? Aí ajusta ali o tom, né, de como ela conversa com o humano, como você mesmo comentou, né, Baiana? A hiperpersonalização, Personalização. nós já vimos um aumento aí de quase 95% do NPS, só de você personalizar o processo de conversação com o cliente. Mas nem tudo isso é rápido de implementar. Para isso que existem as escolhas da tecnologia, né? E aí quando a gente vai escolher a tecnologia, a ferramenta, primeiro assim, ela não faz a mágica, né, Baiana? Exatamente. Por isso que Como ela é que acontece só nessa etapa já bem posterior do processo, né? Então a gente não pensa em tecnologia antes de entender o problema, porque de fato cada tecnologia vai estar adequada ali de acordo com o problema. E quando a gente entra nos nossos clientes, a gente acaba vendo, como o Thiago mesmo disse, né? Às vezes o problema que o cliente acha que ele tem uns 2, 3 antes de chegar naquele dele, né?
E aí, a escolha certa, né, Baiana? Ela faz com que esse problema ele seja, de fato, trabalhado para solucionar, né? Isso aí. O RPA, como a gente viu, ele é ideal para as tarefas repetitivas, estruturadas, né, baseadas em regras. E a IA, Sim, ela já vai trazer o quê? Uma inteligência para os dados, né? exato. Para que as empresas possam tomar decisões complexas e aprender padrões, né? Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, um comparativo, vamos lá, comparar o RPA com a IA. Então, pensando nas regras, o RPA ele é simples e fixa. E a IA, ela é uma variáveis e elas são contextuais, ou seja, eu posso garantir uma compreensão maior daquilo que eu gostaria de fazer. Por exemplo, quando a gente usa o chat GPT, acho que a maioria aqui, né, das 2 É um semanas bom para exemplo. cá, foi um boom de uso, né? Quero fazer as minhas figurinhas, né? Quero fazer as minhas imagens, quero fazer uma tirinha de gibi, né? Quero fazer ali o meu boneco, quero animar o meu boneco, né, Baiana? A gente viu que a população em si, né, as pessoas começaram a usar muito a IA, e estão vendo uma utilização. Agora, como que eu posso trazer essa mesma sensação para os negócios? Então, quando a gente fala de dados, por exemplo, o RPA ele é estruturado, ou seja, planilhas, sistemas, né? Ele tem começo, meio e fim. Já IA é não estruturado. Eu posso usar áudio, posso linkar com textos, com imagens, com vídeos, com sentimentos, com percepções, com transformações, né? Então eu posso trabalhar os dados de uma forma mais ampla e trazer diagnósticos mais precisos, né? Diagnósticos que consiga conduzir a gente para o sucesso do negócio. E aí vem a palavra treinamento, né, Thiago? Não adianta nada você plugar uma inteligência artificial ali se você não treinar qual o resultado que ela quer, né? Então você está ali com um processo de agendamento de visitas, como você mesmo disse, né? Se você não treinar a sua IA para que nesse fluxo ele fale apenas de agendamento de visitas, você pode abrir uma brecha de segurança para alguém, por exemplo, pegar uma outra informação da sua empresa que não seja agendamento de visitas, falar, não, quero entender a política de cancelamento da minha empresa. A sua IA ela tem que estar preparada para restringir esse tipo de pergunta, né? E guiar o usuário na jornada a qual ele está ali inserido, que é o agendamento de visitas. Importante dentro desse contexto, Bena, quando a gente traz para a prática disso, né? Então, por exemplo, o RPA a gente usa para enviar boletos, migrar dados entre sistemas, né? Sim, Fazer atividades repetitivas. Já IA, eu posso analisar um prontuário completo do paciente. Posso prever falhas que possam acontecer se algumas coisas não ocorrerem de forma satisfatória. Eu sim. posso implementar o RPA para fazer ideal, né, para toda a parte de repetição e trazer a IA para decisões estratégicas, decisões com ambiguidade, decisões onde eu posso ter caminhos diferentes e conduzir uma jornada única para o meu cliente, né? Perfeito. E aí, então, como que a gente pode, né, trazer tudo isso quando a gente fala de garantia de segurança? Então, toda automação, ela precisa nascer com ética. Ela tem que ter segurança, ela tem que ter rastreabilidade, ela tem que ser confiável e ela tem que ter pilares desde o início, né? Ou seja, eu tenho que automatizar, mas com responsabilidade, com ética, com regras, né, que me conduzam para um futuro estratégico. E ainda assim trazer a privacidade LGPD, eles passam a não ser só detalhes. Eles têm que estar dentro da obrigação na fase do processo. Por exemplo, lá na saúde, né? A IA pode interpretar os laudos, né? E ela pode ser precisa no contexto de solução, mas ela pode anonimizar o controle de acesso, para não violar, né? No varejo, por exemplo, o bot ele pode resolver rapidamente as interações com o usuário, mas a gente não precisa armazenar dados sensíveis, né? A gente pode conduzir o cliente dentro de uma jornada fluida, né? Fazendo pequenas ali verificações, a gente pode usar o MFA, podemos usar uma série de outros detalhes para garantir que a gente esteja falando com esse cliente sem a necessidade de armazenar dados sensíveis, né? Ou nós podemos até armazenar, né, Baiana? Mas desde que o cliente
ele tenha o consentimento, ele deu o consentimento, olha, estou, né, posso te entregar meus dados, eu estou tranquilo quanto a isso, porque eu sei que você é uma empresa responsável e não vai compartilhar meus dados com ninguém, né? E não dá para a gente falar de segurança sem falar da nossa LGPD, né? O famoso artigo 37 lá da LGPD, ele diz exatamente isso, que como você deve tratar o dado. A gente até pode receber um dado sigiloso, mas existem várias etapas que estão ali no artigo 37 de que a gente tem que categorizar esse dado, a gente tem que ter um nível de criticidade desse dado, a gente principalmente tem que saber aonde esse dado vai ser utilizado, para na hora que o nosso DPO for acionado pelo órgão regulamentador, a gente ter exatamente a noção de quantos dados a gente está trafegando ali, e aí a maneira que eles são armazenados também é muito importante. Então, é muito importante esse artigo 37 aí. Não é o tema da nossa palestra, mas recomendo que todos deem uma olhada nele. Boa, Baiana. E por último, meça o impacto e evolua. Automatizar por automatizar não vai resolver, não vai trazer, vai errar de forma acelerada. Então, meça, teste, revisa e escale, né? Melhore as implementações. Então, assim, o que eu vou poder crescer dentro do meu fluxo de negócio e eu vou poder escalar? O que eu vou implantar? Que dados eu vou coletar e de que forma eu vou revisar essas informações, né? É para crescer de forma acompanhada. Um ciclo contínuo. Medir, corrigir e escalar, né? Então, nisso ponto, o que a gente geralmente faz para os nossos clientes, Baiana? A gente faz algumas perguntas, por exemplo, para a gente medir que, de fato, a gente conseguiu produzir essa jornada completa que escalou o negócio dele. A automação, ela reduziu as falhas mapeadas? O ROI, ele não é um ROI de longo prazo. A gente tem que ter ROIs de curto, de médio e de longo prazo. Qual foi o ROI que a gente alcançou dentro de 3 meses após a implementação? Isso aí. É aí que surgem novos gargalos. Nesse momento, a gente pega novos gargalos e continua escalando, porque aqui nós acreditamos muito na melhoria contínua. E é nesse ponto que a gente coloca os nossos valores em prática, onde a gente constrói uma relação que faça uma automação na saúde, que complete o check-in, a clínica perceba que o tempo de espera ali ele reduziu, né? O cliente perceba que ele chegou lá para consulta e ele foi atendido rápido, não ficou ali aguardando no hall de entrada, né? Que a receita do hospital ela passou a aumentar e reduzir as glosas, porque a automação conseguiu resolver toda aquela situação onde o prontuário, todos os processos médicos ali foram bem conduzidos e entregues para o plano de saúde. E no varejo? Redução do ticket médio, né? Perdão, aumento do ticket médio, mas redução ali do processo de atendimento. O cliente ele ficou pouco esperando na fila, porque a solução automatizada conseguiu trazer rapidamente a informação para o cliente. Ou até ser proativo, né? Mandar lembretes para ele, olha, seu produto vai ser entregue amanhã, já está no caminhão. Olha, seu produto vai ser entregue hoje. O horário previsto é das 11 até as 2 da tarde. Você vai estar por aí para receber? Interagindo com o cliente, né? Ou outra situação também, eu estou ali fazendo um monitoramento dos meus processos, né? E a solução pode, olha, deixa eu te avisar, você está sem internet, a internet na sua casa caiu, mas eu nem cheguei na minha casa ainda, Baiana. A solução já vai falar assim, ó, você está sem internet na sua casa. Se você precisa de internet quando você chegar lá, ela vai estar disponível daqui 50 minutos, né? E aí dá opção para o cliente, olha, você pode ativar o 4G aqui, ó, só clicar em sim, eu ativo o 4G para você na tua internet, até a tua internet voltar. E vai te custar X reais. Se você já passa, opa, chegando em casa eu já consigo, já sei que eu vou ter internet, né? Ou daqui 50 minutos, puxa, vou no mercado então, né, Baiana? Vou passar no mercado, vou passar no supermercado, vou fazer minha compra de casa, até na hora que eu chegar lá minha internet já vai estar no ar. Então, quando a gente pensa em automação, a gente pensa assim, o que eu posso beneficiar meu cliente, meu paciente, a minha indústria, o meu varejo, né? E aí, vamos falar agora um pouco de prática, assim, o que a gente já conseguiu conduzir dentro da jornada dos nossos clientes aqui na Eleve Tecnologia. Na saúde, por exemplo, o que a gente faz no passo 1? A gente vai entender o problema do negócio. Então, o que a gente recebe nesse momento? Sanches, eu estou com alta taxa de no-show. Eu estou com desperdício de recursos financeiros
porque eu não estou conseguindo enviar o preparo para o meu paciente e ele está chegando aqui sem estar preparado para o exame, ele tem que voltar, né? O aumento de glosas recorrentes, eu não estou recebendo do plano de saúde os meus honorários. Lentidão no giro do leito, nossa, eu estou ficando 4 horas. Como a gente esteve essa semana passada no hospital, chega a ficar 4 dias um leito para ser liberado para outro paciente poder usar, né? Então, a gente identifica o problema. Aí, então, nós vamos tirar valor. Então, peraí. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para reduzir esse no-show. Então, a gente vai fazer um fluxo automatizado, lembretes. Então, olha, paciente, você tem uma ajuda, uma consulta agendada para depois de amanhã, às 14 horas. Você vai nessa consulta? Ele vai dar sim, não. Se ele fala não, eu já posso reagendar. Eu posso procurar dentro das agendas, por exemplo, integrado com o Tazi da Philips, com o Filgol da Doutorália, da MV Saúde, da RD Saúde, ou seja, a gente tem várias soluções aqui já integradas na área da saúde, que a gente faz essa implementação para reduzir o no-show. Aumento de NPS, então a gente pode também aumentar a satisfação do teu paciente. Puxa, eu recebi lá a informação, né, da minha agenda e ainda recebi o endereço do qual a clínica que eu vou fazer essa consulta para acelerar, para não ficar procurando. Posso colocar um invite na agenda do Google para ele. Posso colocar lembretes, né? Preparo também para o exame, né, Baiana, que a gente conversou. Eu achei essa Gamificado. sacada muito interessante, né? Que eu me vi ali recentemente fazendo alguma bateria de exames e, cara, você recebe uma folhinha de papel. Quem garante que eu vou seguir, né? Ou que os nossos clientes vão seguir aquele preparo? E aí, no dia seguinte que eu vou lá preparar o exame, pô, tem que voltar para casa, por quê? Porque eu não me atentei a um item que estava lá. Então, você interagir, entrar em contato com o cliente preventivamente, falando para ele, agora está na hora de você tomar o remédio A, daqui 30 minutos você tem que parar de tomar água, amanheceu o dia, bom dia, você agora começa o seu jejum, vai guiar o processo, né, de uma maneira mais, até humanizada, né, para que esse cliente chegue mais preparado ali e tenha que, e faça o seu exame, que é o grande objetivo. Perfeito. E então, assim, isso vai fazer com que o paciente ele se sinta mais conectado com o hospital, com a clínica, ele se conecte mais com o processo dele mesmo, né? E garanta Cuidado. isso. E funciona, né, Baiana? Exatamente. Depois, terceira etapa, a gente vai escolher a tecnologia, né? Aí a Eleve tem uma suíte gigantesca de soluções. Então, dentro dessa suíte, a gente vai falar assim, olha, aqui nesse ponto eu vou usar o Omni Connect, que eu vou usar o RPA para capturar todas as informações dentro de múltiplos sistemas para conduzir o preparo do paciente, para confirmar, para gerar os gatilhos para confirmar a consulta e o exame, usando, por exemplo, o Omni Plus, que é a solução do WhatsApp, da API oficial com a Meta. Sim. Eu posso conectar múltiplas plataformas e utilizar a inteligência artificial para trazer aquela comunicação humana, mais próxima do humana possível, né? Mais coerente com o processo que o paciente esteja, e ainda assim, se em nenhum momento esse paciente ele realmente ele quer falar com o humano, traz a solução para ele conversar com o humano, mas não só isso. Coloque para o humano tudo que ele já passou no processo, trazer todo esse histórico, isso vai ajudar bastante, né, a conduzir a jornada dele. E aí, E falando de tecnologia, Thiago, sempre que a gente for falar aqui de que é tecnologia, o Thiago mencionou muito bem o nosso Omni Connect, né? O Omni Connect ele é um produto que de fato se conecta aos sistemas de terceiro. Sempre quando a gente vai falar de automação ou de jornada de integração, a gente vê barreiras muito grandes, né, de documentação, fornecedor, tecnologia. Então a gente tem diversas fontes de informação e até mesmo sistemas legados dentro da nossa corporação. E o OmniConnect ele vem para vencer essa barreira, né? Então ele conecta realmente essas integrações através de RPA, através de APIs. Então ele centraliza esses serviços e aí as nossas jornadas com esses serviços centralizados no OmniConnect ficam cada vez mais fáceis de ser implantadas. Então isso significa que uma vez que a gente implanta o OmniConnect na sua empresa,
todas as jornadas elas ficam mais fáceis. Então, agora eu preciso pegar um dado no RP, preciso pegar um dado no sistema de folha de ponto, preciso pegar um dado no ITSM que libera o quarto. Então, toda essa informação fica dentro da nossa suíte, facilitando e agilizando a implementação dessa tecnologia. E linkado com isso vem toda a parte do controle de acesso, né, Baiano? Então, também trazer ali um controle de acesso, a gente faz todo um processo com sistemas integrados como o Tazi, como o Figo, a gente faz todo um processo dentro da LGPD para garantir rastreabilidade dos dados, fluxos mais automatizados, inclusive para auditoria e regulação do setor, né? Perfeito. E por fim, nós vamos medir o impacto, né? Qual é a taxa de comparecimento das pessoas no consultório, na clínica, no hospital? Qual foi a taxa de redução de glosas? O tempo médio do giro do leito, a gente já viu em torno de mudar de 4 dias, 4 horas para 40 minutos, né? Como é que está a satisfação do meu paciente? Ele saiu daqui feliz, né? Que ajustes eu posso aplicar no meu fluxo de processo de trabalho? Como que eu posso evoluir, né, por meio desses feedbacks, todas minhas atividades administrativas do meu hospital? Então, tudo isso a gente consegue traduzir por meio de indicadores de desempenho. E o mesmo a gente consegue construir não só na saúde, mas também, vamos lá, Baiana, também a gente consegue trazer para o varejo. Então, vamos lá, a gente pode entender o problema ali, logística ineficiente, perda de venda, né? Aí vai para a segunda etapa, como é que a gente vai identificar o valor, rastreando os pedidos, confiança do cliente, atendimento hiperpersonalizado, como o Baiana me disse, e a gente vai para o próximo passo. Então a gente vai escolher a tecnologia, então a gente pode usar IA, RPA, chatbots, integrar com gateways de meios de pagamentos, né? E podemos evoluir ainda para a próxima etapa, que seria para garantir a segurança. Então a gente pode pegar registros auditáveis em todos os fluxos e, por fim, a gente traz, né, uma forma de, puxa, a gente já viu 90% de entregas dentro do prazo, NPS acima dos 95%, retenção dos clientes em mais de 80% no autosserviço, né? E na indústria, o que a gente pode produzir na indústria, Baiana? Então a gente, pedidos de peças, controle de estoque vinculado ao processo de vendas, conciliação bancária, distribuidores ali sem acompanhamento, né? São os problemas que a gente normalmente encontra. E como é que a gente descobre qual é a segunda etapa do processo? A gente pode identificar o valor do seguinte: redução do tempo de erros no setor, né? Supply chain ali, otimização dos processos financeiros, né? Melhor a velocidade do acompanhamento dos parceiros e clientes. E aí nós vamos para a terceira etapa, que é escolher tecnologia. A gente pode usar chatbots, RPA, IA, a gente pode fazer a conciliação bancária por meio das integrações, né, para melhorar o controle financeiro, inventário da indústria. E como é que a gente vai garantir a segurança do controle de acesso dos sistemas no chão de fábrica, registros auditáveis, fluxos financeiros e operacionais? Então, tudo isso a gente consegue depois medir e acompanhar a evolução. O que a gente já encontrou? Redução de 20% no tempo de ciclo de produção, aumento de 90% no tempo médio de conciliação bancária, e um feedback que traga melhoria contínua com os distribuidores. Então vejam só, gente, esses 5 passos na prática, olha só o quanto a gente consegue conduzir uma jornada e garantir ali o sucesso, né, desses negócios. E por fim, nosso tempo aqui está chegando ao fim, vamos recapitular tudo que nós conversamos hoje. Então, primeiro, alinhamento com os negócios. Garantir que todos os esforços de automação foram feitos, né? Segundo, vamos lá, automação com propósito, né? Focar na automação com clareza, entregar valor, né? E evitar a complexidade desnecessária. E por fim, detectar quais são as soluções tecnológicas que vão garantir o sucesso, né? Então usar o RPA, a IA, para montar uma arquitetura organizada, para medir, né, de forma ali a segurança e colocar as decisões confiáveis e aplicar a ética nos negócios. E, para fechar, Baiana, o que a gente quer entregar de mensagem para os nossos internautas?
Isso aí, aqui a gente não está de fato estruturando, vendendo software para vocês, né? Como o Thiago disse, esses 5 pilares, a gente usa dos nossos clientes justamente pensando no valor agregado que eles vão ter ao adquirir não código-fonte, né? Ao adquirir uma suíte de soluções que visa a, de fato, tangibilizar os processos para eles, deixar com esses projetos seguros e também cada vez mais escaláveis e rentáveis, né? Então a gente pode ver que o foco no problema vai, de fato, fazer com que a gente tenha automações cada vez mais eficazes Ou seja, a gente aplica a tecnologia com olhar no problema, no e problema. não apenas na Exatamente. ferramenta, né? É isso aí. Depois a gente integra os sistemas, pessoas e dados com clareza, segurança Isso. e de forma ágil. Perfeito. Aí então nós pegamos com que cada automação desenhada ela faça o quê? Ele reduz o esforço, gere resultado, eleve a experiência para que o cliente e para quem está operando também esse processo, para garantir que o sucesso dos processos otimizados tenha uma experiência aprimorada. Legal. E por fim, né? Quero chamar o Wagner aqui novamente. Wagner, vamos interagir com os nossos internautas. Vamos trazer Vambora! perguntas aqui que eles possam, né? E durante esse momento, Wagner, olha só, a gente preparou aqui uma equipe, então essa apresentação que a gente passou, nós vamos entregar para vocês. Basta ler esse QR Code, falar com a nossa equipe aqui de especialistas, e eles vão entregar para vocês essa apresentação para que vocês possam guardar e que vocês possam ter tido uma experiência muito, muito legal aqui comigo e com o Baena, e entender, de fato, que esses 5 passos podem garantir o sucesso dos negócios. Maravilha, excelente. Então, deixar o QR Code aí para o pessoal já ir escaneando, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu tô meio confuso com algumas perguntas aqui. Eu não sei que horas que é pergunta, a hora que é aqueles comentários que vocês estavam fazendo, né? Do pessoal interagir. O Sérgio Silva Camargo colocou: como podemos fazer a melhor escolha para identificar quais são os melhores cases para automação? Posso responder Baena, essa, Thiago? manda bala. Bom, a gente deu uma excelente ferramenta para vocês identificarem os cases, né? Então vamos começar pelos 5 passos, né? Identifica de fato qual é o problema, né? Então elenca quais são os problemas que você tem a resolver, né? E aí vai para o segundo passo. Como que você vai resolver esses problemas? Então, como o Thiago, vou lembrar o exemplo dele. Meu problema é ter um agendamento, aumentar o índice de agendamentos. Esse não é o seu problema. Primeiro você precisa sistematizar o seu agendamento. Então, quando você faz, você passa, né, o seu problema por essas 5 etapas, você vai ter não só um ponto de vista, mas 5 pontos de vistas que você vai conseguir identificar qual o problema que primeiro você vai automatizar, né? E lembrando também o que a gente falou no início da apresentação, não é só automatizar de maneira rápida, né? Você tem que passar por essas 5 etapas para você não chegar e dar de frente com o muro ali. Bacana, excelente. A próxima pergunta, deixa eu ver, eu fiz aqui, foi a do Sérgio. Isto. O Daniel colocou também aqui outro. Como evitar que em um processo de automação não seja criada uma nova funcionalidade de automação? Exemplo, transformação de dados e realizar cálculos no RPA. Boa pergunta essa, Baena. Vou deixar para você também. Interessante, galera. Então, lembra quando a gente falou ali, né, o que é RPA e o que não é RPA, né? Então, quando a gente começa a falar de RPA, a gente de fato imagina processos automatizados que não tenham intervenção humana. Então, você copia a informação de um lado e joga essa informação para o outro. Conforme os anos foram passando e a tecnologia foi aumentando, a necessidade dessa personalização dos dados ela se tornou cada vez mais eficaz, né? Então, quando a gente fala de RPA, transformar o dado, então eu pego a informação do faturamento, consolido ela num balancete e jogo esse balancete num outro sistema. A gente não está mais falando de RPA, a gente está falando de transformação desse dado. E é aí que a inteligência artificial vem cada vez mais agregando funcionalidade para isso. Porque, muitas das vezes, a gente acabava tendo um processo de RPA, a construção de uma nova
API para fazer esse processamento, né, de linguagem e depois o tratamento desse dado. A personalização desses códigos fontes, né, ou seja, dessas funcionalidades, ela tinha um custo elevado, tanto de implantação quanto para o meu cliente. Então, a inteligência artificial e o advento das linguagens low code e aquilo que a gente vem implementando aqui na nossa área de tecnologia e de inovações, ela faz com que essa curva de novo caia. Então, eu garanto que eu continue tendo um excelente aproveitamento da coleta dos meus dados através de RPA e, principalmente, o tratamento e a transformação desses dados numa linguagem mais rápida, mais eficiente e com mais segurança, para que os meus sistemas diversos possam receber cada vez melhor a informação que vai ser tratada ali. Boa! Vamos lá, aqui agora a pergunta é do Eduardo Vilaça. Atualmente estão sugerindo variações do RPA, IPA, APA, etc. Quais as diferenças? IPA para mim, eu lembro daquela bem gelada. Essa é para os técnicos também, Wagner. É, Vamos lá, Baiana. Você, como assim, especialista. independente da sopa de letrinhas, né? A gente vê que só tecnologia por tecnologia, a gente acaba não entregando valor para o nosso cliente, né? Então, como eu disse, na evolução do RPA, a gente deixou de ser aquele processo robótico, ou seja, pega de um lado, transporta para o outro, para ter essa interação, né? Então, o IPA é essa interação dos clientes. Então, por isso que aqui na Eleve a gente fala que a gente não vai focar na tecnologia. A tecnologia ela não vai ser o objetivo da implantação do RPA, né? A tecnologia ela vai ser o meio, né? E a nossa tecnologia a gente chama de Omni, né? Então, tudo que é Omni, ou seja, a junção não só das minhas tecnologias, mas a junção das fontes de dados dos meus clientes, da minha tecnologia e do resultado, ou seja, do processo que eu vou implementar, a gente dá o nome disso de Omni, né? Então, os nossos produtos, todos eles vão ter essa característica do Omni, porque essa é a nossa identidade na resolução desses problemas. Né? Bacana, vamos aqui. Temos a pergunta aqui agora do André Magalhães. Bom dia, Tiago. Tiago, que resultados mais surpreenderam vocês após a adoção de tecnologias como RPA e AI? Olha, trazendo para todos os 350 projetos que a gente entregou ao longo da nossa jornada de 18 anos de história, o que a gente mais percebe assim de sucesso na área da saúde, quando os hospitais ligam para nós e falam assim: eu vou fechar meu hospital porque eu não estou conseguindo receber do meu plano de saúde. E aí a gente fala assim: não, a gente vai salvar o teu hospital. E aí nós construímos automações e garante que a redução dessa glosa, e ver esse hospital olhando para nós depois fala assim: graças à Eleve a gente conseguiu retomar o nosso hospital, então eu não preciso pensar em tecnologia, a Eleve resolve para mim, eu posso pensar no meu negócio. Então, quando a gente recebe esse tipo de feedback, o André, né, Magalhães que fez, né, Wagner? André, a gente vê que a nossa missão foi cumprida e a gente conseguiu produzir valor que tanto o mercado precisa quando a gente fala de automação. Excelente. E tem outra pergunta também aqui do Eduardo, do Carlos Guimarães. Tem mais, além dessa, tem mais duas ainda. Excelente apresentação. Quais erros as empresas mais cometem ao tentar automatizar processos sem uma visão clara de propósito? Ah, tem muitas, Wagner, tem muitas. Eu posso começar por uma delas, né, Baera? Que a gente muito percebe nas organizações. Eles vêm dizendo assim: olha, se eu implementar o RPA, se eu implementar automação, eu vou reduzir pessoas. Gente, esse é um mito gigantesco, né? Reduzir pessoas pode acontecer dentro de uma cadeia de negócio? Pode, né? Mas vai reduzir o quê? Aquelas pessoas que não produzem, né, Wagner? Né? Ele vai garantir que essas pessoas produzam melhor.
né? E não só isso, eu posso escalar meu negócio. A gente viu muitas empresas escalando o negócio. Assim, puxa, eu atendia 1.000 pacientes, agora eu consigo atender 1.600 com as É mesmas exatamente pessoas. isso. Consegue remunerar melhor as pessoas. Eu aumentei a receita dos meus colaboradores, dei promoção para um monte de gente. A gente escuta muito isso, Wagner. Então a gente escuta que o que mais beneficia, né, a implementação da RPA é quando a gente olha para o negócio. E o grande erro das empresas é não olhar para o negócio primeiro. Isso Como a aí. gente viu no primeiro passo, é entender de fato o que vai trazer de benefícios para o negócio. E não só uma automação por si. Né? Automação por automação vai fazer igual aquele carro de corrida. Você vai estar na alta velocidade e os pneus vão sair. Vai direto para o Isso muro, aí. né, Baiana? Direto ao muro. Algum complemento, Baiana? Cara, foi muito oportuna a pergunta, e aí obrigado, porque acho que esse é um dos pilares, que primeira coisa, acho que foi no primeiro dia que eu conheci o Thiago, eu falei isso com ele, né? Na ética de você vender automação e agora muito mais vender inteligência artificial, né? A gente tem que plantar esse viés humano de que a gente não está aqui para substituir ninguém, né? A gente quer escalar negócio. Então, ou seja, se com 10 vendedores você faz 1.000, com os mesmos 10 vendedores você vai fazer 3.000, 4.000 e assim por diante, né? Então a gente não quer que as empresas pensem na redução de custo, mas sim em alavancar os seus negócios de maneira mais eficiente. Excelente. Boa. Vamos lá. E aqui agora, a pergunta é do Daniel, desculpa, de Eduardo Vilaça. Tenho sempre uma dúvida atualmente. Uma dúvida. Atualmente uso o termo automação ou hiperautomação? Olha, Wagner, quando a gente fala de hiperpersonalizar, é a gente trazer aquela pessoalidade, né, aquela característica individual do indivíduo ou do processo para dentro da construção da jornada. Quando a gente fala de automatizar, eu estou olhando para um todo. O que eu posso fazer, né, que eu garanta que 80% do meu processo seja resolvido de forma imediata? Agora, esses outros 20, o que eu preciso olhar no detalhe? Então, quando eu falo de hiperpersonalizar, eu vou olhar no detalhe do detalhe para que eu garanta que essa automação, né, nesse ponto, nesse gargalo, a gente consiga ter sucesso. Então, essa para mim são as diferenças de automação e a hiperautomação. E aí eu vou além também, né? Você seguindo esses 5 passos que foram apresentados aqui, você pode chegar numa hiperautomação, porque através desses 5 passos você vai de fato ver que às vezes não é uma automação que vai de fato solucionar o seu problema. Você vai precisar de passos e passos, né, para que essa hiperautomação aconteça e o resultado disso vai chegar para você. Então, sempre investigue os seus processos, né? Não automatize de cara aquilo que você tem mais dor. Sempre vai investigando para você poder chegar nesse processo que é o objetivo, que é a hiperautomação. Maravilha. E para a gente fechar, o Daniel Próspero perguntou aqui: conforme as empresas implementam o RPA, é natural que as organizações evoluam para a hiperautomação? Como vocês enxergam essa evolução e qual dica daria para essas organizações? Essa é para o Baiana, hein? A Baiana vai fechar com chave de ouro aí. Os 5 passos vai garantir o sucesso. Dando spoiler, né, Baiana? É isso aí. Mas, como eu disse anteriormente, né, aqui na Eleve Tecnologia a gente acredita muito na hiperautomação, porque a gente tem esse legado de 18 anos que o Sanches comentou. Então, a construção dos nossos produtos de tecnologia foi exatamente baseado para dar sustentação e dar escala na implementação tecnológica disso, né? Então, a gente já falou aqui sobre o OmniConnect. Ele é um cara que, de fato, vai plugar todas as ferramentas legais da sua empresa. E sempre quando a gente sugerir um fluxo novo, o atrito, né, ou seja, a velocidade de implementação desse fluxo através de ferramentas low code, ela vai ser cada vez mais rápida e escalável. Então, a gente perde a equipe comercial que não me ouça aqui, mas a gente perde aquele bolsão de horas, né? Então, para criar esse processo novo, vou ter 50 horas e essas 50 horas vou te cobrar 50 mil reais. Isso não existe mais, né? Então, a gente acaba, de fato, causando uma ruptura até mesmo interna, né? Para a gente deixar de olhar por hora de desenvolvimento e olhar por
valor agregado para o nosso cliente, né? Então, a busca por essa hiperautomação, ela está muito na escolha desse processo tecnológico, onde você reduz o custo de implementação, reduz o custo de desenvolvimento e entrega aplicações cada vez mais rápidas e soluções ágeis ali para os nossos clientes. Excelente. Vamos lá, deixa eu ver se surgiu mais alguma aqui. Não, parabéns. Então tá aqui o Eduardo. Parabéns a todos os envolvidos pelo evento de hoje. Até amanhã. Maravilha, Eduardo. A Roberta também colocando conteúdo relevante, muito bem estruturado. Parabéns pela clareza e entrega. E eu quero deixar aberto aqui agora, Tiago e Rafael, para vocês poderem dar aí a consideração final e despedir da turma que está com a gente aqui ao vivo agora. Vamos começar aqui pelo Rafael. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, agradecer ao Guerra e ao William que proporcionaram a gente estar aqui hoje representando a nossa empresa. Muitas pessoas estão sendo representadas aqui hoje, então agradeço de coração cada uma delas que contribui ativamente no nosso dia a dia para a gente poder estar aqui e convidar cada um de vocês a escanear o QR Code, entrar em contato ali com os nossos canais digitais. A gente vai ficar super feliz, não de apresentar as nossas soluções, mas de trocar ideia e poder fomentar cada vez mais essa grande onda, né, do bem, né, que a gente imagina que criar processos e projetos mais escaláveis possa aí criar uma sociedade mais igualitária e mais rentável para todo mundo. Maravilha. Tiago Sanches. Bom, o Baena falou quase tudo, né? Quero agradecer, Wagner, a você, ao Instituto Information Management, à ABInfo, por proporcionar essa oportunidade para a Eleve Tecnologia. Estou muito contente em dividir esse palco com o Baena. Também muito feliz em representar a nossa empresa, representar os nossos colaboradores, representar essa equipe, né, que trabalha de forma colaborativa e engajada para encantar e trazer inovação, melhoria contínua para os nossos clientes. Fico muito contente de poder dividir com os internautas um pouco sobre a Eleve, sobre os processos, como a gente constrói automação que garanta a hiperpersonalização, que traga escala do negócio, que reduza o custo, aumente a produtividade. Quero agradecer também a todos que interagiram com a gente ali no QR Code, que estão falando com o nosso time de especialistas para obter nossa apresentação, e aproveitem para aprenderem um pouco mais sobre a nossa empresa, receberem uma apresentação dos nossos produtos e serviços e conhecer um pouco mais sobre como a Eleve consegue construir valor para o teu negócio. Quero deixar um super abraço a todos os internautas e meu agradecimento de todo o coração. Excelente, Tiago, maravilha. Em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, deixa aqui a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, de estar novamente com a gente aqui, trazendo conteúdo, trazendo relevância e trazendo um pouco das soluções da Eleve para a gente, tá bom? E já convido vocês a voltarem amanhã, porque teremos mais conteúdo amanhã e na quinta-feira. Combinado? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Vamos para cima. Maravilha. Um abraço, Rafael. Um abraço, Tiago. Tchau, abraço, gente. Wagner. Abraço, internautas. Excelente, gente. Grande apresentação, fechando aí com chave de ouro. Grande Rafael Baena e Tiago Sanches. Com certeza vamos nos encontrar lá em São Paulo, em outros eventos também. E vou convidá-los a estar conosco lá no nosso podcast. E o seguinte, antes de a gente encerrar aqui, eu quero dar as informações sobre amanhã, sobre o último dia também, tá, gente? É o seguinte, ó, vamos lá. Nós vamos amanhã começar novamente às 9 horas da manhã, então estejam aqui. Dá tempo de você convidar aquele seu colega que você acha que vale a pena ter o conhecimento sobre as soluções, tá? Então compartilhe o link do nosso encontro. Eu vou colocar, para quem não sabe qual link compartilhar, eu vou colocar no chat aqui agora para vocês. Aqui, ó, deixa eu botar aqui no chat o link para vocês poderem compartilhar, tá bom? Então, compartilhando esse link, você vai estar nos ajudando a também ajudar mais empresas, mais pessoas, ok? Bom, cadê? Tá aqui. Pronto, coloquei no chat para vocês. Então, compartilhe esse link com a turma, tá?
Outra coisa, estão perguntando aqui que dia vai ser a palestra do César Taurion. Se eu não me engano, é amanhã, tá? Deixa eu confirmar aqui agora. Isso aí, amanhã. O César Taurion vai abrir a nossa manhã do dia 9, ou seja, amanhã, quarta-feira, ok? Para quem quiser acompanhar, na parte de baixo dessa tela que vocês estão transmitindo, tem aqui a programação completa. Se você descer ali, ó, tem agenda e vai ter lá por dia. É só clicar no dia que vai abrir para você, tá? Às vezes pelo telefone fica ruim porque a gente coloca a transmissão em evidência, então fica bem lá embaixo. No site, pela internet, pelo computador, quer dizer, é só você descer um pouquinho que você já vai encontrar aqui embaixo a agenda, tá? E já deixo também o desafio para vocês de conhecer as empresas que estão como apoiadoras desse grande evento da 5ª semana RPA e AI Experience, que vamos lá aqui, ó, a MV3, Grupo IN, a Queiros, desculpa se eu falei errado, a Cafinet, ITS, IT2B, Eleve e a Priortec. Então, na parte de baixo da tela também tem as logomarcas das empresas. Você pode clicar ali, vai ser redirecionada para o site de cada uma delas para conhecer um pouquinho das suas soluções, das suas ideias, tá bom? E lembrando, gente, acessem agora, não espera amanhã, depois, acessem agora o site IIMA Info, ok? Tá aqui, vou colocar na tela para vocês, IIMA Info, e conheça os eventos, a feira que vai acontecer. Gente, para participar da feira em São Paulo, que é a maior feira, é o maior evento de RPA e inteligência artificial do Brasil. E dentro dessa feira vão acontecer vários eventos em paralelo que vão te dar muito conhecimento. Então, se você tiver um grupo, por exemplo, de pessoas da sua organização que queira estar com a gente lá, ou vocês podem simplesmente comprar a Digital Expo, tá? E a RPA e AI Expo, que são gratuitos, ok? Então, a feira em si, para você conhecer os estandes, bater um papo com os expositores, você não paga nada. Vai lá conhecer a solução. Se você quiser participar em paralelo, enquanto você visita, em alguns momentos, assistir uma palestra, ver algum conteúdo referente aos temas que vão ser expostos, você pode acessar também, só que os eventos paralelos, eles são pagos, ok? Então você pode escolher, eu vou compartilhar a tela rapidinho aqui para liberar vocês para o almoço, tá? Para falar também sobre o certificado de participação, como é que será. Então deixa eu acessar aqui o site do Instituto Information Management, vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, aqui ao vivo, pronto, tá aqui, deixa eu deixar aqui assim, ó, pronto. Tá aí, vocês já estão vendo a tela. Então aqui você vai encontrar aqui, ó, feiras. Primeiro tem a Valentina, que é a inteligência artificial, assistente de eventos do Instituto Information Management, tá? Ao clicar aqui, você pode fazer a pergunta que você quiser. Quando vai ser o evento em tal lugar? Qual é a programação? Quanto custa? Tudo, tá? Mas você pode vir aqui, ó, feira. Vai clicar em feira e vai abrir o local para você fazer a sua inscrição. Então tem aqui, ó, quero visitar a feira, eu quero participar. A feira é gratuita. Ao clicar aqui, vai abrir o Simpla para você fazer um cadastro gratuito aqui, ó. Visita congressista e tem acesso ao Arena Showcase. O Arena Showcase é onde alguns dos expositores explicam sobre suas soluções. Então, está incluído o Arena Showcase, ok? Porém, em paralelo a feira, nós temos aqui vários eventos acontecendo. Nós temos o Agile Project mais Kona GP, é um evento que vai ser em parceria, é um evento nosso, tá? Realizado junto com o Instituto Information Management, que vai abordar tanto projetos ágeis quanto projetos tradicionais. E vai começar no dia 16. A feira é 15 e 16. Nesse evento específico é dia 16 e vamos ter mais 2 dias online. Então, para conhecer sobre ele, clica aqui. Você vai clicar depois em Quero Saber Mais. E pronto, aqui tem todas as informações que você precisa. Você pode garantir seu lugar. Outro,
AI Agent Conference. Tá aqui, você vai clicar aqui e vai conhecer. É o primeiro ano desse evento. Vai ser também no dia 16, em paralelo. Quero saber mais? Vai clicar aqui, vai botar as informações que você precisa, tá bom? Só preencher seus dados e acessar. Vamos lá, temos mais, ó. Cadê? Vamos voltar aqui. Cadê? Aqui, eventos. Arena Showcase, já falei. Data Science Forum. Você vai clicar aqui, pronto, e vai, quero saber mais. Você vai estar sendo direcionado para poder ter mais informações, ok? Então é o seguinte, gente. Esteja com a gente lá, tá? E é o seguinte, nós vamos ter uma mesa de podcast no dia. Eu e o grande Vitor Camacho, não sei se ele está aqui com a gente aqui agora, mas já convido vocês a ir lá para ver. Vai ser visível ali para vocês. Quem sabe você não vai ser, né, o participante que vai ser entrevistado ali no nosso podcast. Nós vamos entrevistar palestrantes, patrocinadores, expositores, vamos entrevistar participantes. Então vamos bater um papo ali sobre RPA, sobre inteligência artificial, sobre data science, e no code, low code e muito mais, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Lembre-se de acompanhar aqui no chat do Instituto Information Management, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente para poder continuar o nosso evento abrindo com o grande César Taurion. E lembrando que na quinta-feira, no último dia, nós vamos colocar o link para vocês emitirem o certificado de participação no chat do evento. Então esteja aqui, nós não conseguimos emitir o certificado depois disso, tá? Você já sai do evento com o seu certificado, ok? Se alguém, porventura, tiver algum problema de acessar amanhã, manda mensagem para a gente, tá? Que aí eu dou o suporte aqui, eu verifico os logs, está tudo ok, se você participou do primeiro ou segundo dia, e eu consigo te liberar o link para você emitir. Mas assim, vamos estar amanhã, no final, para poder... Amanhã não, desculpa, na quinta-feira, para poder emitir o certificado. Então, vou deixar vocês agora, para quem não conhece o evento, vou deixar vocês com um vídeo da edição do ano passado, do RPA e aí, e amanhã, às 9 horas, estaremos aqui de volta, ok? Um abraço a todos, deixa eu colocar aqui, e até a próxima. É uma honra estar aqui, um evento cada ano maior, com mais qualidade. E esse evento vem para realmente ser o grande encontro da inteligência artificial, da e-agenda, para repensar e colocar o Brasil nesse cenário. Mais do que isso, é uma celebração, né, do grande maestro de tudo isso, que é meu querido amigo Eduardo, que está trazendo todas as tribos, todas as empresas e todo o pensamento do presente e do futuro que o Brasil precisa nessa área de RPA e de inteligência artificial. Obrigado, uma honra. E é interessante ver como esse evento cresceu. A quantidade de participantes e congressistas e também a quantidade de empresas do setor, o que mostra a maturidade do Brasil em projetos de automação. Então, um momento importante da transição do mercado, que há 5 anos atrás era simplesmente de RPA, para um mercado de automação baseado em inteligência artificial. Eu sou Marcondes Farias, eu sou o diretor de estratégia de produtos e aplicações de negócio da Microsoft no Brasil e no México. E para a gente, né, é o primeiro ano que a gente participa
aqui no RPA AI Summit, e para a gente é uma oportunidade incrível de poder trazer para os nossos clientes, juntos dos nossos parceiros, as inovações que a gente traz para o mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente nesse momento está trazendo o que a gente tem de mais recente nos lançamentos de inteligência artificial generativa aplicados à automação robótica de processos. Esse é um evento super significativo para o nosso setor, né? Com as demandas de tecnologia, com todas as oportunidades que a gente tem hoje vivido dentro das empresas, dentro das áreas de negócio. Então, ter um evento como esse, onde a gente fomenta, né, o uso dessas tecnologias a favor das áreas de negócio, a favor das empresas, eu acho que é muito relevante, muito importante para a gente, para o nosso mercado e para o Brasil como um todo. Sou Maurício Gross, eu sou representante aqui da UiPath no Brasil. Quero primeiro agradecer a toda a organização aí do IMA. Estamos muito satisfeitos com o evento esse ano. Praça cheia aqui, está bem movimentado. E a UiPath está trazendo aqui algumas novidades, né? A plataforma mais robusta no mercado, uma solução ponta a ponta de automação, não só automação de processo, mas principalmente agora turbinada com inteligência artificial.